Fala pessoal, vamos gravar aqui a resolução de mais um exercicinho da FUVEST 2021, primeira fase, questão 7, prova V. Bora lá! Alice quer construir um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 60 por 24 por 18. Paralelepípedo reto retângulo é a caixinha de sapato, né? E essas são as dimensões da caixinha de sapato. Com a menor quantidade possível de cubos idênticos, cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos serão necessários para construir este paralelepípedo? Então vamos lá. Vamos começar aqui fazendo o desenho do paralelepípedo, beleza? Deixa eu pegar aqui a outra ferramenta. E aí vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui meu paralelepípedo reto retângulo. Ele vai ter as dimensões ali que são apontadas no exercício, né? 60, 24 e 18. Então, feito aqui meu paralelepípedo, vou escrever aqui, ó, 60, 24 e 18, beleza? Tudo aqui em centímetros, né? E aí, o que vai acontecer? Ele quer aqui que eu divida na menor quantidade possível de cubos idênticos. Então, eu vou ter um cubo aqui, e aí depois do lado dele vai ter outro cubo, e do lado vai ter outro, até chegar um último cubo aqui, ó. E aí depois, em cima desses aqui, para trás também vão ter vários cubos e para cima também, né? Bom, se ele quer a menor quantidade de cubos, isso significa que os cubos eles têm que ser o maior possível, certo? Porque se eu tenho cubos pequenos, eu vou ter muitos cubos. E se eu tenho cubos grandes, aí eu vou ter poucos cubos. Como ele quer uma quantidade menor possível de cubos, ele quer poucos cubos. Então ele quer o maior cubo possível. Como que vai ficar aqui o maior cubo possível, né? Vamos parar aqui e pensar juntos. Então, eu estou desenhando aqui um cubo. E aí eu quero saber como que ficaria o maior cubo possível aqui, né? Que eu vou conseguir colocar aqui nessa história. Bom, para o cubo ser o maior possível, primeiro a gente precisa perceber o seguinte. Que essas medidas aqui do cubo, ó, elas têm que ser, para elas serem inteiras, como eu tenho uma quantidade inteira de cubos, né? Então eu vou ter aqui, ó, o tamanho vezes a quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, né? Então, tamanho vezes a quantidade, o tamanhozinho do cubo, vezes a quantidade de cubos, tem que dar 60. Então, como o tamanho tem que ser inteiro, como ele fala aqui, ó, a medida de arestas são números naturais, na verdade, né? E a quantidade de cubos é inteiro, então eu preciso que T seja um divisor de 60, beleza? Ao mesmo tempo, o T tem esse tamanho aqui, ó, ele também é igual a esse tamanho aqui. Então, este T, ele também tem que ser um divisor de 24. E esse T também tem que ser, ó, ele tem que ser um divisor de 60, ele tem que ser um divisor de 24, né, porque aqui mede 24. E como aqui atrás tem que ser um divisor de 24, para essa dimensão, e ele tem que ser um divisor de 18 para essa dimensão aqui que está de pé. Beleza? Então, ele tem que ser um divisor comum, né? Um divisor comum de 60, 24 e 18. Mas como esse cubo tem que ser o maior possível para que tenha em menor quantidade, eu tenho que encontrar, na verdade, o tamanho a aresta desse cubo não vai ser só um divisor comum desses três valores, vai ser um máximo divisor comum, tá bom? Então aqui basta a gente fazer o MDC entre 60, 24 e 18, tá bom? Não sei como é que você costuma fazer o MDC, mas eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu fatoro cada um desses números, né? Ó, 60, por exemplo, ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, tá bom? Ó, não é a quarta, é ao quadrado. 4 vezes 2 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Beleza? O 24 é que eu estou fazendo de cabeça, mas você pode chegar lá e fazer assim, né? Ó, 24 dividido por 2 vai dar 12, dividido por 2 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3, dividido por 3 dá 1. Então é 2 ao cubo vezes 3, né? Tá bom? 2 ao cubo vezes 3. E a gente tem o 18, que é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 9, que é 18.
tá bom? Eu gosto de fazer o MDC da seguinte forma, eu pego só o que eles têm em comum. O que eles têm em comum? Ó, só 1, 2, né? Ó, porque esse aqui tem 2, 2, 3, 2 e 1, 2. O que eles têm em comum é apenas 1, 2, então é 2 elevado a 1, e 1, 3, né? Vezes 3 elevado a 1, tá bom? Com isso, eu chego que o MDC é 6. Então, o MDC, que é o que a gente queria, é a aresta desse cubo que está aqui, né? Ó, a aresta dos cubos. E aí, eu cheguei que a aresta mede 6. Portanto, este cubo vermelho que a gente tem aqui, o que vai acontecer? Eu preciso, deixa eu fazer aqui um desenho para ficar mais claro o que está acontecendo. Eu preciso que a aresta deste cubo seja igual a 6. Se eu vou ter cubinhos aqui de aresta 6, por exemplo, aqui, ó, quantos cubinhos vai ter aqui, né? Ó, eu vou ter um cubinho aqui, aí do lado eu vou ter outro cubinho, outro. Bom, se tem tamanho 6, basta eu dividir 60 por 6, né? Se eu dividir 60 por 6, que é o tamanho da aresta aqui, eu vou perceber que eu consigo colocar 10 cubinhos aqui nessa dimensão, tá bom? Se eu dividir 24 por 6, eu vou perceber que eu consigo colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Porque 6, que é o tamanho de cada uma dessas arestas, vezes 4, que eu tenho cubos, vai dar 24. Ou eu posso pegar aqui, né? 24 é o total, se cada uma tem 6, vai dar 4 cubinhos, tá bom? Então eu consigo colocar 4 cubinhos aqui de lado. E aqui na vertical, eu consigo colocar 3, né? Porque é 18 dividido por 6, cada cubinho tem 6, né, de altura. 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Então eu consigo colocar 3 cubinhos aqui. Bom, se eu consigo colocar 10 por 4 por 3, é só eu fazer essa multiplicação, né? 10 vezes 4 vezes 3 cubos. E aí eu vou descobrir quantos cubos eu consigo colocar no total, beleza? 10 vezes 4 é 40. Então aqui só para finalizar, né, ó, 10 vezes 4 vezes 3 é 10 vezes 4 que é 40, 40 vezes 3 é 120. Então 120 é a minha resposta aqui, tá bom? E aí com isso eu chego aqui que a alternativa correta é a alternativa E, beleza? Pessoal, se vocês gostaram, peço que vocês curtam aí, compartilhem, se inscrevam no canal, etc, etc. E, por favor, também, caso você comente aí o que você achou desta questãozinha nos comentários, tá bom? Então é isso aí, até uma próxima. Tchau, tchau!